Mulheres Enraizadas, dia 32. O adubo chamado perdão. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32. Não há como tratar de perdão sem antes falar da ofensa. Eu me lembro de que, certa vez, uma pessoa que eu amo muito foi ofendida injustamente. Além de eu ter ficado muito triste, aquilo me deixou tão indignada que eu estava disposta a chamar o ofensor e dizer-lhe boas verdades. Assim que soube do ocorrido, meu pai se sentou ao meu lado e disse: "Filha, ser ofendido é melhor que ofender. Porque a pessoa injustiçada chora, entrega o assunto a Deus e depois fica bem. O problema está com quem a machucou. Se você fizer o que está planejando, vai ferir a outra pessoa e acabar com a oportunidade de ela aprender a lição. Em resumo, você não deve fazer nada." De fato, tempos depois, a questão foi resolvida e eu aprendi um ensinamento valioso. A ofensa nos reposiciona. O que quero dizer com isso? Você certamente conhece a história de José, o grande governador do Egito, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Estes, motivados pela inveja e maldade, foram capazes de jogar o próprio irmão num poço, vendê-lo como escravo e forjar a sua própria morte para os familiares. Enquanto voltavam para casa, depois de se livrarem do rapaz, José era levado para um país distante. A ofensa lhe rendeu uma nova posição. Em todos os sentidos, afinal, de um dia para o outro, a sua vida virou de cabeça para baixo. Aquilo que parecia ser uma desvantagem, ainda mais se levarmos em conta as injustiças sofridas no Egito, acabou se tornando um fator decisivo para tudo o que veio a suceder na vida de José. A verdade é que ele tinha todos os motivos para se manter ressentido, amargurado ou raivoso, mas com a chegada da fome, reagiu de modo inesperado quando seus irmãos foram parar exatamente diante deles e pediram por suprimentos. Quem diria, o desprezado, injustiçado e esquecido havia se transformado em um dos líderes mais importantes do seu tempo. E qual foi a atitude de José? Ele lhes pagou o mal com o bem. Em vez de se vingar, disse: "Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês." Gênesis capítulo 45, versículo 5. Pela segunda vez, ao enfraquecer o poder da ofensa em sua vida, foi aprovado por Deus, escolheu perdoar e cumprir o propósito divino para todo um povo. Por isso, não há como desfrutar de uma vida plena e próspera sem um coração perdoador. Apenas os que perdoam cultivam um solo fértil que dá bons frutos em todas as estações. Mas o oposto também é verdade. Reter o perdão fecha as portas das bênçãos e dá lugar a uma coleção de amarguras e ressentimentos. Suponhamos que alguém traia sua confiança no ambiente de trabalho. Como dificilmente conseguirá conviver com essa pessoa, você pede demissão e a bloqueia nas redes sociais. Problema resolvido, talvez você pense. Seja o primeiro pensamento a vir na sua cabeça. Mas, na verdade, há uma grande probabilidade de uma situação semelhante voltar a acontecer com você. Porque quem não passa na prova, acaba sendo repetente. Mulher, não existe mágica. A chave para pôr fim à estagnação gerada pela falta de perdão é aprender a perdoar. Parece óbvio, né? Mas quão difícil é colocarmos em prática as coisas simples. Acho que todo esse processo se torna mais palpável e possível, porém ainda desafiador, quando permitimos que o Espírito Santo nos leve ao arrependimento e convicção de nossa humanidade. Quantas vezes não precisamos ser perdoados pelo Pai Celestial em nossas vidas? Quantas, né? Quantas vezes não ferimos outras pessoas também? Todos dependemos do perdão, graça e misericórdia divina. O ato de perdoar é o único resultado possível de quem se encontrou com Cristo e compreendeu o quanto foi perdoado por Deus.
Por isso mesmo, ele não deve depender dos nossos sentimentos. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Não vou mentir, perdoar é duro e custa muito. Nossa natureza clama por justiça e não quer sair perdendo. Não desejamos que o mal triunfe e nos deixe com a sensação de desamparo. Então, a pergunta que fica é: será que somos capazes de permitir que o Senhor nos defenda? Será que podemos perdoar os que nos causaram tanto sofrimento e nos recusar a devolver o mal com o mal? Qual é a nossa reação diante das ofensas que recebemos? Estamos nos aproximando do caráter de Cristo ou temos respondido com atitudes mundanas? Porém, apesar de ser uma decisão, muitas vezes necessitaremos nos engajar em um processo de cura para que o perdão saia apenas do âmbito racional e se dirija para as nossas emoções. Tal qual uma semente, ele precisa ser germinado e cultivado no bom solo do coração. O perdão também carece ser regado. Precisa de investimento, tempo e muita ajuda do jardineiro para que a cura seja completa. Não abandone o percurso nem fuja do processo. Existe vida e liberdade para você. Decida perdoar e veja só o que isso é capaz de fazer em sua vida. Sim, o perdão é um adubo que fortalecerá as suas raízes. Deixe o Pai adubá-las hoje. Perdoe.